Boa tarde a todos. Todo mundo ficou sabendo, né, da perda da nossa comunidade, o falecimento do professor Múcio Pirajá Matos. Acho que a gente vai reduzir a nossa pauta para a reunião ser um pouco mais rápida. A universidade está em luto. Eu vou pedir para a gente fazer, antes de começar a reunião, se todos concordarem, né, 1 minuto de silêncio em homenagem ao professor. Deixa um espaço grande em toda a instituição. E nesse momento de dor, prestamos solidariedade aos familiares, amigos e desejamos força e paz nesse momento de tristeza. Retomando, tratando da nossa pauta, eu vou tirar o que não for realmente essencial que a gente tenha que tratar hoje, eu vou tirar da pauta. Os dois pareceres referentes aos relatórios do projeto de extensão, né? Que relatório não é como os projetos. Da pauta 3, que é o relatório da atividade de extensão Papo de Engenheiro, e o papo 4, que é o relatório da atividade de extensão Café Elétrico 7. Os outros a gente precisa deliberar essa semana, como são 3 dias de luto, vai ser a semana toda, né? Então vamos para o nosso primeiro ponto de pauta, que são as atas. Eu questiono aos conselheiros e conselheiras se todos tiveram acesso ao documento, se puderam dar suas contribuições, se está tudo ok, se tem algo a acrescentar, ainda pode. Então, e não havendo manifestações, eu já posso colocar em votação, né? Só para mencionar, são as atas da 4ª ordinária e da 15ª e 16ª extraordinárias. Então, aqueles que são a favor da aprovação das atas, eu peço que permaneçam como estão. Votos contra e abstenções, coloca no chat para a gente identificar. Então, as atas aprovadas por unanimidade. O nosso segundo ponto de pauta é a apreciação do ato ad referendo com a aprovação da programação da Jornada Pedagógica 2020.2. Só para contextualizar, né, essa programação, a professora Thaís está aqui também, pode falar um pouco mais. Mas a programação da jornada pedagógica foi elaborada. A gente não teve também muito tempo, né, da finalização. O semestre acabou no dia 23. A jornada foi realizada no início dessa semana já. Né? 23 foi praticamente semana retrasada ou passada. Semana passada a gente teve o feriado na quinta. Né, teve uma série de reuniões também, enfim, por desencontros, a gente não conseguiu tempo hábil para
No máximo, essa reunião seria na segunda-feira, talvez, né? Enfim, acabei aprovando a de referendo. Acho que Rosa colocou em anexo da reunião a programação. A professora Thais pode falar rapidamente, assim, só dos convidados que a gente teve, né? Nossa. Como o Antônio falou, a Semana Pedagógica por centro, né, é de responsabilidade da direção, né, junto, claro, que a coordenação de ensino faz parte da direção. A gente no centro levou nossas temáticas, nossos anseios, a gente fez questionário com docentes, né, entramos em diálogo com os técnicos, discentes, né, a gente tem todo um diálogo no centro. E a gente sugeriu algumas pautas dessa semana pedagógica para umas temáticas propondo lá para a Prograde. Inclusive, hoje teria, né, uma dessas programações pela manhã, infelizmente a gente teve a situação do luto, né, a gente, claro que respeitosamente, teve que interromper. As programações foram voltadas aos questionamentos, né, de toda a nossa demanda do ensino remoto emergencial. E aí a gente colocou como programação, o nosso centro sugeriu programações, a de hoje mesmo, inclusive, da Prograde, que era falando sobre planejamento de atividades síncronas com foco nas ciências exatas, foi uma demanda da gente, da Sem Ensino aqui de Lapa, juntamente com o LEM. Então a gente levou a Prograde, conseguiu trazer a gente, em outro momento oportuno vai continuar. E nós tivemos 4 atividades na nossa programação. Nós tivemos uma atividade falando de um bom professor faz toda a diferença, professor lá de Campina Grande, contribuiu demais para o centro, falando das estratégias de ensino, aprendizagem, né? Ele é autor de um livro muito interessante, que é esse intitulado Um Bom Professor Faz Toda a Diferença. A gente trouxe essa programação na segunda. A gente trouxe também como centro aqui, exclusivamente para o centro de Lapa, uma psicóloga e psicopedagoga comentando sobre saúde mental em tempos de crise. Foi também muito enriquecedor, foi a Maria Alice Santos Costa. Todas essas temáticas foram anseios, né, de diálogos entre a coordenação, direção, coordenação administrativa, professores, colegiados. A gente também trouxe como centro, dentre essas 4 atividades, uma análise do ensino emergencial, né? A gente trouxe alguns dados, desafios enfrentados pelos docentes. Tivemos ontem um bate-papo, um diálogo aberto, muito bacana com os docentes. Falamos do desempenho acadêmico dos nossos estudantes, propondo ações, né, estratégias para solucionar esses problemas. Então, foi muito interessante. Essa é uma atividade exclusivamente proposta pela coordenação de ensino, né, a gente que organizou, e foi uma atividade também que a gente propôs. E a outra atividade que a gente propôs foi sobre a questão de suporte técnico, gestão de pessoas, processo de aquisição, com a coordenação administrativa, que essa atividade também foi uma proposta da gente, do Centro de Bom Jesus. Então, foram 4 atividades propostas por a gente, são essas atividades que a gente aprovou a de referendo. Além dessas 4, a Semana Pedagógica contou com 3 atividades da Prograde, sendo que também contribuímos para as temáticas das atividades da Prograde. Então, foi muito enriquecedor, né, a Semana Pedagógica, e essa foi a nossa programação aqui do centro. Como o Tom já abordou e teve que aprovar um pouquinho antes, né, a de referendo, todo esse contexto que existe. Mas foi muito enriquecedor e tenho certeza que sempre essas semanas pedagógicas só nos ajudam a contribuir cada vez mais para melhorar a nossa qualidade de ensino aqui em Bom Jesus da Lapa, né, na nossa UFOP. Acho que é isso, Tony. Obrigado, professora Daíse. Foi muito bem recebida, né? Os palestrantes, bem ótimas escolhas. E os temas também, né? Os temas muito legais. Aí eu abro para os conselheiros algum comentário, questionamento. Em não havendo manifestação, acho que podemos colocar para votação, né? Aqueles que são a favor do ato da aprovação ad referendo da jornada pedagógica, eu peço que permaneçam como estão.
Votos contra e abstenções, coloca no chat para a gente identificar. E não havendo manifestações, então, jornada pedagógica aprovada por unanimidade. Nosso terceiro ponto de pauta, com a exclusão, né, dos pontos, de alguns pontos, nosso terceiro ponto de pauta passa a ser apreciação da retificação do planejamento 2020.2. Convidada também a professora Thaís, a quem eu já passo a palavra. Eu peço desculpa, entrei na reunião e esqueci de dar boa tarde. Porque eu estava tão envolvida aqui com questões do planejamento, pessoal. Desculpa, boa tarde, conselheiros. Peço mil desculpas aí pela forma intempestiva que eu entrei na reunião. O planejamento, ele sempre passa por uma retificação, somente após a matrícula, né, a gente tem, às vezes, algumas retificações. Bem, conselheiros, o planejamento, ele continuou similar ao que era, e aí eu vou passar para vocês as retificações. Teve 2 turmas que não tivemos estudantes que matricularam. A gente ofereceu 4 turmas de cálculo numérico, e uma turma não teve adesão nenhuma. Então, a gente teve que fazer, então, aqui para aprovação, né, o cancelamento dessa turma. Não teve adesão, no horário, realmente, os discentes comentaram que está chocando. Então, o que a gente fez, né, com a matrícula, nós tivemos 3 turmas de cálculo numérico preenchidas com 14, 8 e 15 estudantes. E aí, ficaram 2 estudantes na lista de espera. A gente aumentou o quantitativo de vagas em uma dessas turmas, das 3 que restaram. Então, nós ficamos com 3 turmas de cálculo numérico, 17, 14 e 8. Certo? Essa é uma retificação. A outra retificação, só um minutinho aqui, que está aqui anotado. Deixa eu pegar aqui. A gente fez algumas alterações nos horários de algumas disciplinas, ajustando, pessoal, mais a questão do momento assíncrono. Bem, a gente sabe que o momento assíncrono, ele tem que ser a partir de 50 da carga horária da disciplina. Então, o que a gente faz? A gente coloca um horário regular, conforme o semestre regular, durante a semana, e organiza esses horários assíncronos nos sábados e nas noites. E aí, nesse contexto, a gente tenta organizar da melhor forma possível que os estudantes possam pegar as disciplinas. Aí ocorre muito choque de horário nos sábados e nas noites. E a gente tem que reajustar esses horários para que os estudantes, né, eles possam pegar a disciplina, visto que esses horários, na maioria das vezes, são assíncronos, a gente pode colocar em horários, né, diversos ali naqueles turnos, noturnos e sábado. E aí a gente teve essas alterações, né? Então, foi na disciplina de Física Geral 3, a gente teve que ajustar, Ciências do Ambiente, entre outras disciplinas que eu vou listar para vocês, né? Deixa eu pegar aqui rapidinho, que eu organizei aqui e eu estou meio perdida aqui na minha agenda. Então, vamos lá. As disciplinas... rapidinho. A gente ajustou o horário de medidas de grandezas físicas, né, porque o sábado estava com problema, aí a gente ajustou sábado. A gente ajustou o horário eletrônica de potência, uma disciplina que a gente ajustou o horário. A gente ajustou o horário de gestão, engenharia da manutenção, máquinas também, de gerenciamento de projetos e gestão de qualidades. A gente alternou o horário, era do mesmo professor, então gerenciamento de projetos estava em um turno e gestão em outro turno. A gente inverteu para atender uma demanda maior de estudantes.
Acho que foram esses os principais. Nós mudamos, acrescentamos vagas em cálculo numérico, 2 vagas. Organizamos também, trocamos o horário da optativa sobre cerâmicas industriais da professora Bruna. A gente colocou ela para um turno para abranger mais estudantes. Até vou passar para vocês o quantitativo de estudantes dessa turma, né? A gente teve um quantitativo bom de estudantes. Em uma optativa de engenharia mecânica, tópicos especiais de energia, a gente teve 16 estudantes. Nessa aí que eu estou comentando, 26 estudantes. E na outra, 8 estudantes. Então, a gente realmente, essa alteração de horário melhorou. Mas, deixa eu dar uma olhada. Acho que foi só isso. Acionamentos também elétricos, foi uma disciplina que a gente alterou o horário. E eletrônica de potência, eu já comentei. Outra coisa que aconteceu também de ajuste foi a gente pensou em colocar uma turma a mais de física experimental 3, e aí depois a gente acabou retificando. Então ficou aquela única turma realmente de física experimental 3, que já tinha, visto que a gente contemplou a demanda. Então, os ajustes que a gente fez para a retificação e planejamento. Eu posso passar para registro em ata, isso bem escritozinho direitinho, Rosa, porque eu anotei na agenda aqui e não passei para um documento, tá bom? Mas foram esses os ajustes, tá ok, gente? De ajustes são esses. Obrigado, professora Thaís. Então, Teve até mais solicitações, nada demais assim não. Teve até solicitações dos estudantes em relação à mudança de horários, né? Então a gente fez essas alterações que eu comentei, e quando não era plausível mudar o horário, a gente tentou aumentar o número de vagas, que foi o caso de cálculo numérico, né, para que o estudante ele pudesse ser atendido. As matrículas correram bem, então assim, a gente não precisou ajustar. Só tem uma preocupação de 2 disciplinas nossas que estão com um aluno só matriculado, que é a gestão de engenharia da manutenção e processamento digital de sinais. Só tem um estudante matriculado em cada turma, a gente liga o sinal de alerta, porque a gente tem um período agora de ajustes, e quando tem só um estudante, a gente preocupa um pouco, porque pode haver cancelamentos, caso esse estudante desista ou algo parecido, né? Então a gente liga o sinal de alerta para essas 2 disciplinas, que é gestão de engenharia da manutenção e processamento digital de sinais. São 2 disciplinas que só tem um estudante matriculado. E a gente é obrigado a ofertar elas 2, né, professora? Sim, a gente tem que ofertar. Porque para formando, desculpa, tem outra disciplina, tem inteligência computacional. Aí quem pode responder isso melhor, Tony, seriam os coordenadores de colegiado. Porque eu não sei se é para formando. A inteligência computacional também é uma disciplina que só está com um estudante. Essas disciplinas, quando estão com... Tem disciplinas no semestre mais avançado que realmente ficam com um quantitativo pequeno. Mas a gente liga o sinal de alerta, né? E eu não sei, essa inteligência computacional, por exemplo, né, só tem um estudante. A gestão de engenharia da manutenção só estudante e processamento digital de sinal só estudante. Aí talvez os coordenadores aí poderiam falar um pouquinho mais sobre quais são as ações que a gente poderia já ficarem previstas, né? Caso esses estudantes se desmatriculem, inclusive agora nos ajustes, eu não sei qual interesse, se eles têm interesse realmente de fazer a disciplina. Se os estudantes têm interesse de fazer a disciplina está disponível, o professor tem cargo, tranquilo. A nossa insegurança em relação a momentos que a gente já vivenciou aqui no conselho, né, de disciplinas serem canceladas porque não tem estudante. Que foi o caso que aconteceu com o cálculo numérico, que a gente cancelou uma turma que não tinha nenhum estudante. Agora, e a gente ampliou a vaga, porque justamente na turma que a gente cancelou de cálculo numérico, não se adequava à demanda daqueles que estavam em espera. A gente fez o quê? Ajustou o estudante em espera em outra turma. Aí são essas 3 turmas que a gente tem um único estudante, que a gente precisa ligar esse sinal de alerta aí no conselho, para que a gente não tenha aquele mesmo problema de encargos que a gente teve no semestre passado. E se eu não me engano, essa inteligência artificial é optativa, né?
computacional é optativo. Pois é, era o caso, não sei se é o caso da gente avaliar se Pois é. não tem outra componente, né? Acho que é uma situação bem parecida com o que a gente tinha, e com o fato ainda de ser uma disciplina optativa. Pois é. Essa é a minha preocupação. Aí, quais são as providências que o Conselho deveria tomar em relação a isso? Isso seria uma forma de retificar. Professor Manuel, tem alguma opinião sobre esse ponto aí? Boa tarde, pessoal. Eu não tinha, na realidade, ainda verificado, né, essa questão da quantitativa de pessoas matriculadas nessas disciplinas. Mas a disciplina de PDS, por exemplo, é uma disciplina que foi ofertada devido ao grande fluxo, né, por exemplo, da disciplina Análise de Sinais e Sistemas, que é um pré-requisito para ela, no semestre passado, né, tinha 26, 27 alunos. Então tinha uma demanda, uma possível demanda bem grande aí de alunos para essa disciplina de PDS, processamento digital de sinais. Inclusive eu não, como não tinha visto, né, fiquei até assustado, aí só teve um aluno inscrito, né, não era o esperado. Sobre inteligência computacional, é uma disciplina, né, que é ofertada como optativa, né, que é uma disciplina de ênfase, né, em uma área importante da engenharia elétrica. Então ela vem sendo ofertada de forma regular, né, semestre sim, semestre não, ela vem sendo ofertada, né, dando oportunidade para o aluno na formação aí em uma área importante, mas ela entrou também por conta de uma disciplina do professor Clemilson, que é uma disciplina 100% prática, né, que é laboratório de máquinas, que não pôde ser ofertada nesse semestre. Ela entrou já como opção para o lugar dessa disciplina de laboratório de máquinas. Tá? Mas eu não tinha visto realmente o quantitativo aí de alunos, né, por disciplinas. Eu ainda não tinha visto. Será que a gente não teria demanda para eletromagnetismo, professor Manuel? Que é uma disciplina que eu sei que reprova, tem uma procura grande, é central no curso, né? É possível que sim. Agora, eu não sei qual vai ser o posicionamento da questão do pessoal do colegiado, já que muitos eles não consideram, né, o fato de regular, de ficar repetindo disciplina um semestre, todo semestre, né? Mas eu posso levar essa questão para o pessoal discutir. Tá. Acho que seria razoável pelo menos ponderar essa possibilidade, né? Ou outra disciplina, enfim. Que é o ponto, né? Eu chamo a atenção um pouquinho, Tony, para o tempo. O semestre começa semana que vem, né? E aí o ajuste é hoje e amanhã. E aí a questão mesmo do tempo é uma decisão muito importante, né, para ser tomada e até inclusive para o planejamento docente. Então isso aí também eu gostaria de chamar a atenção. Acho importante uma disciplina optativa, os alunos anseiam por optativas, mas não como disciplina matriculada, talvez seja necessário repensar. Essa é a opinião da coordenação de ensino, né, repensar. Eu particularmente achei até estranho, sabe? Uma pessoa só, por mais que seja optativa, inteligência artificial é um assunto que está assim tão em alta, assim, digamos, o futuro para tanta coisa, seja do comércio online, seja de todas as análises das pessoas. Inteligência artificial para mim, rapaz, eu assim, se eu me colocasse no lugar de estudante, eu acho que iria dar toda a preferência. Eu não sei porque um estudante só chega a ser até estranho ter só um estudante interessado numa disciplina desse tipo. Mas talvez seja
Talvez seja por isso, Lenilton, que, como o professor Manuel menciona, é uma optativa que é ofertada de modo regular, né? Então, acho que já tem um fluxo normal, enfim. O momento, né? Pode ser o momento, pode ter deixado de lado o interesse. Então, ficamos assim, né? O professor Manuel vai fazer essa consulta, essa análise aí. E processamento PEDS, né? Ele já mencionou também, mas acho que avaliar também, né, professor? Não custa nada, já que só tem um professor. A expectativa era que tivesse mais estudantes, só tem um. E se ele não for formando, a gente também não pode avaliar a possibilidade, né? Só a título de consulta mesmo, dar o colegiado, né? Acho que não. Já que é uma disciplina do currículo, né? Curricular. Sim, sim. Vou verificar, inclusive. Infelizmente, eu não. Ficar de olho na questão Pronto, da. eu não tive acesso ao SIGA aqui agora para saber quem é o aluno, né? Para saber se é formando. Siga tá fora. Eu tô tentando também aqui. Eu imprimi isso aqui mais cedo. Isso que eu faço a intenção. E aí teve também gestão de engenharia da manutenção, só um estudante matriculado, era uma preocupação da gente também. São essas 3 disciplinas que a gente preocupa um pouco. E professora Camila, né? Gestão. E é bem ela a professora, a docente. Ela. Ela própria e ela responde para o colegiado. E ela já está pegando porque as presenciais, né? Que era. Sim, tem esse ponto, né? O professor Clemilson com laboratórios, professora Camila que não pode ofertar, enfim, tem essa questão. Mas, professora Camila, por favor. Boa tarde a todos, vocês estão me escutando bem? Estou com o ventilador ligado, não sei se ele está atrapalhando aqui, mas, bem, só para esclarecer, né? Esse semestre, a decisão do colegiado foi de não ofertar disciplinas teóricas com carga horária prática. Né? Meus encargos são todos com carga horária prática, com exceção das disciplinas dos formandos. Então, essa foi a decisão do colegiado, isso foi repassado para os estudantes até aceitaram muito bem a decisão do colegiado. Eu gostaria até de agradecer, né, porque eu acho muito importante esse apoio, e eles aceitaram muito bem essa decisão, inclusive na matrícula, a gente percebeu, assim, poucos estudantes acho que foram 2 estudantes, se eu não me engano, que tentaram uma disciplina que é experimental, física experimental, mas entraram em contato comigo, inclusive, dizendo que tinha esquecido que o colegiado não ia ofertar. E eu, no sistema, eu dei o deferido achando que o sistema ia travar, porque não tinha vaga para eles, né? Então, assim, não me preocupei. Só que o sistema não travou. Aí Thaís me apoiou, me deu esse apoio aí de tirar a disciplina, né? Mas, assim, até eu elogiei a honestidade dos estudantes que entraram em contato comigo para falar sobre isso. E agradecer. Sim, voltando o que interessa, né? Com relação à gestão. Eu já estou pegando 2 disciplinas que não são do meu encargo, né? Gestão da manutenção e engenharia da manutenção e máquinas e implementos agrícolas. Elas não são do meu encargo e eu estou com essas disciplinas exatamente porque não posso ofertar aquelas do meu encargo, porque não foram permitidas pelo colegiado. E aí a gente tinha visto, né, que existiam estudantes pendentes dessa disciplina. Mas alguns estudantes entraram em contato comigo até antes sobre a questão do choque de horário, né? Só que quando eles entraram em contato, já não era possível fazer essa troca, né? Eu tinha conversado até com a Thaís e ela disse que era uma troca mais complicada, tinha que ser uma coisa muito fundamentada para SA, e aí tinha sido um ou outro estudante, assim, sem muita justificativa, apenas por um choque, ele queria e tal. Quando a gente viu essa questão de que só um estudante pegou, inclusive esse estudante é da elétrica, porque essa disciplina também é uma optativa para os estudantes da elétrica. Aí eu fiquei muito surpresa, assim, que só um estudante conseguiu essa matrícula. Então, a alternativa que eu falei com a Thaís era da gente mudar esse horário, né? Eu tinha até conversado com ela, de mudar esse horário para tentar atender ao que outro aluno já tinha me reportado, né? Que estava chocando, ele tinha interesse, mas estava chocando. Só que ele entrou em contato comigo já,
em meados da matrícula, já no início da matrícula, não tinha como mudar o horário naquele tempo. Então, essa seria a alternativa, porque já é muito difícil para mim pegar alguma outra disciplina, porque essas já estão fora do meu encargo, mas já são mais tranquilas para eu pegar. Agora, a outra já seria uma coisa mais assim, e agora em meados de início já do semestre, já bem complicada. Nesse sentido, eu falo agora pessoalmente, né? E a gente já está ofertando bastante optativas, né? Bastante disciplinas optativas, porque até é uma necessidade dos nossos discentes para a formatura, né? Para que eles se formem, eles estão devendo optativas e a gente precisou ofertar bastante, então já tem muitas sendo ofertadas. Então, assim, a solução no início que eu vejo agora é mudança de horário, né? Conversar com o discente que está matriculado para que ele continue, a gente muda o horário de acordo com a disponibilidade dele, se ele não puder mudar, né? Aí a gente também não vai tirar do estudante que já quer a disciplina, né? Para um que pode ou não matricular, mas se ele permitir essa mudança e continuar, a gente muda para outros estudantes agora no ajuste conseguem essa matrícula. Ah, muito bom. Eu achei que tinha dificuldade para mudar o horário, né? Então não tem essa impossibilidade. É possível trocar o horário da disciplina também. Tem umas mágicas aí. Ah, entendi. Muito bom. Na verdade, Tony, quando a gente manda o planejamento, tem um período de cadastro. Então, assim que começa a rodar a matrícula, é até bom deixar registrado e claro, até para os estudantes, docentes, colegiados já sabem, quando roda a matrícula, a gente tem que respeitar o sistema, né? Então, o sistema está rodando matrícula, você não consegue fazer mais nada. Então, não adianta aquela ansiedade para mudar o horário, tirar, igual tem, né? Vamos tirar. A gente tem um diálogo muito bom com o pessoal da SA e tal, e aí a gente consegue operar, mas é um pouco mais burocrático agora, principalmente quando tem estudante matriculado. Então, quando tem estudante matriculado, só vai mudar o horário se esse estudante estiver disponível naquele novo horário. Então, o sistema, ele fala, pode ou não pode. E aí, esse processo é um pouco mais burocrático, já não faz aqui na coordenação de ensino de Lapa. Isso vai para Barreiras. Então, é uma solicitação que a gente faz para Barreiras. Então, é um pouco mais burocrático nesse sentido, né? Então, a gente cria umas estratégias aqui para melhor gerir essa questão do SIGA. A gente vai aprendendo a lidar com ele. Mas é um pouco mais burocrático, e por isso que a gente, às vezes, né, é importante ressaltar que cria um pouquinho de dificuldade nesse sentido quando já rodou matrícula. É o que Camila comentou, já tem um estudante matriculado. Então, você vai mudar um horário com um estudante matriculado, ele tem que estar disponível no outro, né? Então, o sistema tem que ler, é todo um processo. Outro ponto, professora Thais, acho que entendi. Os estudantes também mencionam, né, conversando em um momento ou outro, em relação a gente tendo uma dificuldade em relação aos choques, né, nos momentos assíncronos, que são momentos praticamente nulos no sistema, mas que precisa entrar para contabilizar, mas que não são exatamente os horários que vão ser ofertados, e tem esses choques, né? Tem muito. Foi as maiores certificações, né, que a gente teve. Aí foram muitas disciplinas aqui listadas que a gente tirou o momento assíncrono. Aí o que acontece, Tony? Qual a melhor estratégia que a gente está utilizando aqui na coordenação? A gente tenta tirar. Se o sistema aceita o cadastro da disciplina sem a carga horária assíncrona, a gente deixa. Só que isso aí tem que ter a questão do acompanhamento mais efetivo. Então, a gente permite, mas a gente tem um acompanhamento efetivo em que o docente ele tem que adicionar essa carga horária como aula extra e registrar no sistema essa aula. Esse tem momento que estar no cronograma, né? Tem que estar no cronograma e no calendário. Então, ele tem que adicionar, senão ele não fecha a carga horária da disciplina que ele deu. Então, às vezes, o sistema libera. E aí facilita para a gente, porque flexibiliza até para o docente. Aí o docente flexibiliza seu momento assíncrono, vai registrar no plano de ensino que será aprovado aqui no conselho, e aí registra no sistema de uma forma melhor, que não atrapalhe tanto o estudante, né? Então, a gente está tentando fazer dessa forma. Ao mesmo tempo, Tony, é um pouco perigoso a gente não deixar isso já registrado com organização, né? Porque a gente tem que deixar organizado para que o docente saiba que ele tem que cumprir aquela emenda, aquela carga horária, né? Então, a gente, quando é necessário tirar, aconteceu em algumas disciplinas, a gente comunica o docente que teve que tirar o momento assíncrono, porque estava chocando para o estudante. Eu sou uma das docentes que tive que tirar meu momento assíncrono, porque estava chocando com disciplinas dos estudantes. Aí, o que a gente comunica e
claro, instrui o docente a adicionar essas aulas assíncronas, né? Então, ele tem que adicionar. Mas é bem viável quando você tira, porque para o estudante libera a matrícula mais fácil. E depois, no momento assíncrono, o professor registra da melhor forma, que não atrapalhe o estudante. Né? Entendi. Então, essas são as estratégias que a gente está utilizando nesse ensino remoto, aí, aprendendo e melhorando cada vez mais. Está no limite do sistema, né? Estou entendendo. Isso. E essas foram as maiores notificações que tivemos. De tirar momento assíncrono. São vários. A gente recebe uma demanda enorme. A gente tirou. Pelo menos hoje eu não recebi nenhuma mensagem. Então a gente tirou todos os momentos assíncronos que foram solicitados. Tirou os choques, tá? Algum conselheiro, mais alguma inscrição? Algum comentário? Bom, e não havendo mais inscritos, mais comentários, mais questões, acho que podemos colocar em votação as alterações no planejamento 2020.2, né? Ou SL, semestre letivo especial 2 também, como está sendo chamado, né? Aqueles que são a favor, então, eu peço que permaneçam como estão. Votos contra e abstenção, coloca no chat para a gente identificar. E não havendo manifestações, então, alterações aprovadas por unanimidade, ficando esse encaminhamento, né, para o colegiado de elétrica avaliar algumas disciplinas com o número reduzido de alunos. E mecânica também, avaliar a disciplina que tem um número reduzido, a possibilidade de alteração do horário, para que a gente consiga contemplar mais estudantes. Sim, a alteração do horário talvez seja suficiente, né, para abarcar mais. É o que a gente está prevendo aí. Tudo indica que sim, pelo menos. Vai avaliar essa questão, né? Pouco estudante, se muda a disciplina ou se muda o horário seria suficiente. Sim. Então, esses são os encaminhamentos para os colegiados e pauta aprovada por unanimidade. Podemos passar então para nosso, se eu não perdi a conta, é a quarta, né? É a quarta pauta, que é a apreciação dos horários do planejamento 2020.2. Com a palavra também a professora Thaís. A gente aprovou o planejamento, é por isso que as retificações foram mais relacionadas, eu pensei que viria depois da aprovação do horário. As retificações foram mais em relação ao horário, a gente não alterou o planejamento em si, em relação a encargo docente ou algo parecido, né? Aqueles encargos, aquele quantitativo de disciplinas, continuou o mesmo, 76 disciplinas, turmas, desculpe. A gente alterou mesmo as retificações relacionadas à disciplina que cancelou por ausência de matrícula e alterações em momentos assíncronos. Foi basicamente isso. Vou compartilhar a tela, me permitam. Pode, por favor. O SIGA está fora do ar. Vocês preferem a leitura dos horários dessa forma aqui? Ou vamos por semestre? Acho que pode ir por semestre já para dar uma visão geral. Acho que não precisa detalhar por docente também, não. Não, né? Só qual foi o que eu entendi? Você mudou, teve uma mais... racionalização diferente esse semestre, né? Modificou uma. Vou comentar agora. Olha só. Pronto, a gente vai pelo padrão que a gente costuma, né? Não sei como é que tá a visualização aí. Como eu vou Dá para ver bem os dois, né? Mecânica elétrica embaixo, mecânica em cima. Tá, aí eu vou comentando e realmente não dá para apresentar. Bem, pessoal, a gente tinha uma demanda de horário. A gente escuta de forma democrática, né, os docentes e discentes. Então, os docentes preencheram o formulário que a coordenação de ensino encaminhou e falaram de suas prioridades em relação às atividades de ensino, né, que a gente sabe que nossos docentes trabalham aí, a maioria
com ensino, pesquisa e extensão. Então, a gente teve toda a responsabilidade, né, de estar organizando da melhor forma possível para o docente, bem como para os discentes. A demanda que chegou dos discentes foi em relação a concentrar um pouquinho mais as aulas em um único turno, visto que a gente já conhece a situação de pandemia, do ensino remoto, onde os nossos estudantes estão precisando trabalhar ou desenvolver os tipos de atividade, e teve essa preferência, né, essa demanda de que seria interessante que concentrasse. A gente tentou concentrar ao máximo, tem alguns horários mais dos últimos semestres são mais específicos, que a gente aceita mais a sugestão dos colegiados, e aí que já entendem mais do quantitativo de estudantes a serem próximos a formar, e aí a gente tentou concentrar em turnos diferentes, um curso e outro, da melhor forma possível para atender melhor, concentrar essas disciplinas para que os estudantes possam migrar entre essas disciplinas. Uma coisa importante a ressaltar é o seguinte, existem disciplinas que são divididas, né, vagas para mecânica e elétrica. A maioria das nossas disciplinas a gente permite. De início a gente reserva vaga por curso, em algumas disciplinas específicas. E principalmente quando tem duas turmas. Exemplo, cálculo 1, a gente tem duas turmas. Então a gente reserva uma turma para mecânica e reserva uma turma para elétrica. Isso não impede que o estudante de mecânica pegue a disciplina na turma de elétrica e vice-versa. Mas no primeiro momento, que é a primeira matrícula, sim, a gente primeiro prioriza, né, essas turmas, de acordo com o horário que a gente organizou de estudantes regulares. Então, a gente prioriza. Agora, no ajuste, hoje e amanhã, o estudante de elétrica pode pegar disciplina de mecânica e vice-versa. Então, essa troca é muito importante para o nosso centro, porque faz com que o estudante permita com que ele tenha mais opções de disciplinas, né, de horários, de turmas, e ele possa estar migrando e tendo mais opções. Outra especificidade desse momento de pandemia e da resolução 008 de 2020 é que nossos estudantes estão matriculando em disciplinas de outro curso, né, de cursos do C7, do CCBS, de LEM. Então, nossos estudantes estão matriculando. A coordenação de ensino tentou ter um controle sobre isso, mesmo porque a gente precisa orientar nossos estudantes, aqui eu aconselho, eu gosto de registrar. Então, é importante orientar nossos estudantes, né, dessas matrículas, porque depois tem que validar, tem que observar a carga horária, ementa da disciplina, toda essa estruturação para aproveitamento. Então, é bom que os estudantes estejam atentos a essas questões. Muitos estudantes fizeram matrículas de forma compulsória, né, a gente não passou por agente, mas é importante que a gente orientou com coordenação de ensino, mandou e-mail, formulário a ser preenchido para solicitar vagas em outros cursos, e até porque a gente quer filtrar e observar quais são as disciplinas que o estudante está pleiteando em outros cursos para ver se realmente ele vai aproveitar, né, para o estudante. Então, todo esse cuidado a gente teve, né, mas infelizmente teve alguns que passam, da mesma forma que estudantes de outros centros estão matriculando em nossas disciplinas. Então, a resolução, o momento remoto e suas qualidades, né, pelo menos algo bom para a gente tirar daí, é que nossos estudantes, eles podem aí, numa gama uma infinita de disciplinas que tem, né, de turmas, eles podem estar fazendo a disciplina em outros cursos, até em horários que talvez o nosso não seja interessante para eles, e que eles consigam lá em outras turmas. Isso é muito importante nesse momento de pandemia. Então, isso vem ocorrendo. Tá, ok? Então, os horários a gente tentou concentrar. Tá? Então, a gente tem duas turmas de geometria analítica, uma às 7 horas da manhã e uma às 1h50. A de 7h30 da manhã é para a turma de mecânica, a de 1h50 é para a turma de elétrica. Cálculo 1 também, duas turmas, uma para amanhã para engenharia mecânica, uma para amanhã, pela tarde, para engenharia elétrica. Aí, lembrando que agora, nos ajustes, os estudantes podem fazer essa troca caso haja vaga. Por incrível que pareça, já vou aproveitar a oportunidade, cálculo 1, a gente só teve 10 estudantes em uma turma de manhã e 23 na turma à tarde. A gente tem GA também, que é geometria analítica, que existe uma demanda grande, e aí geometria analítica a gente teve uma turma com 16, outra com 19 alunos, então são turmas, uma de manhã e uma à tarde. Nós temos também filosofia e história das ciências com a professora Michele, então a gente está com essa turma pela manhã, 7h30, no horário de 7h30, para
para os 2 cursos, tá? Então, eu vou só pincelar mais as turmas, né, Tony, para a gente não demorar muito. Física Geral 1, professor Adelmo, 3h30 da tarde, nas terças e quintas. Então, essas são as turmas do primeiro semestre. Vamos para o segundo. O segundo semestre já há uma necessidade maior, né, que aqueles estudantes do primeiro semestre ali podem estar fazendo, então a gente ofereceu álgebra linear, uma turma duas turmas, né, nesse sentido aqui foram 2 turmas pela manhã de álgebra. Química Geral com o professor Jorge, também 2 turmas, uma pela manhã para engenharia mecânica e uma à tarde para engenharia elétrica. Cálculo, essas que estão em destaque azul, pessoal, são disciplinas que têm vagas para os 2 cursos. Aí a gente coloca aqui no horário de mecânica e no horário de elétrica, né, porque tem vagas, é uma turma dividida para os 2 cursos. Então, cálculo diferencial e integral 2 é uma única turma, a gente teve 32 estudantes inscritos. Estou falando muito de estudantes inscritos, me permitam, porque realmente o quantitativo de matrículas esse semestre diminuiu um pouco. Vou esperar hoje o ajuste. Ciências do Ambiente tem uma turma pela manhã, às 9h10, e tem uma turma à tarde, às 1h50. Da mesma forma, oficina de leitura e produção de textos acadêmicos, na terça-feira, terça e quinta, 10h50, e tem uma turma à tarde, na mesma sequência de Ciências do Ambiente, né, 3h30. Então, observe que tem turmas de manhã de tarde. Física Geral 2 também existem 2 turmas. Uma pela manhã para engenharia mecânica, professora Tamires, e uma pela tarde para engenharia elétrica. Ok? Essas são as turmas do segundo semestre. Outra turma que tem é a experimental. Os estudantes, o colegiado de engenharia mecânica, né, não ofereceu essas disciplinas, inclusive foi esse checklist que a Camila comentou, né, que a gente fez, observar a matrícula dos estudantes das experimentais. As experimentais são só para o curso de elétrica, porque são dados de forma remota, e os estudantes de mecânica não têm essa permissão para a realização dessa disciplina de forma remota. Então, a gente tem 2 turmas de experimental 2. A gente teve 12 alunos em uma turma, 6 em outra. Então, a gente tem também uma demanda boa para as experimentais. Vamos para o terceiro semestre. Terceiro semestre, a gente tem a disciplina Física Geral 3, 21 estudantes, às 7h30 da manhã, de segunda, quarta e sexta. Temos também a disciplina Metrologia, né, professor Breno, a terça-feira, 7h30 da manhã. Aí essas que estão de azul são as que estão compartilhadas. Aí tem também a disciplina Cálculo 3, Diferencial e Integral 3. A gente teve 18 estudantes matriculados às 10h50 da manhã. Temos também Mecânica Geral 1, professor Felipe, 9h10 da manhã, de quarta e sexta. Também para os 2 cursos. Então, para os 2 cursos, nós temos Física Geral 3, segunda, quarta e sexta, 7h30, a partir de 7h30. Cálculo 3, 10h50 da manhã, de segunda, quarta e sexta. E temos também Mecânica Geral 1, que é para os 2 cursos, né, quarta e sexta, no horário a partir de 9h10. Nós temos exclusividade para a mecânica, foi a metrologia. Exclusividade para a elétrica foi a Física Experimental 3, turma 1, da professora Nútia. A gente até pensou em abrir uma nova turma se tivesse demanda, mas a demanda não foi tão grande assim, só tivemos 11 alunos matriculados nessa turma, sendo que desses 11 a gente tem 3 de outro centro. Vamos para o quarto semestre. O quarto semestre é bem cheio. Estudantes, eu queria que os estudantes olhassem como é cheio e tão complicado a gente mudar. Então, é um semestre bem cheio. Então, o quarto semestre a gente ofereceu, vamos lá. Para engenharia, aí começa a vir as específicas. De azul, são as disciplinas que são oferecidas, novamente enfatizo, os 2 cursos, né? Vagas para os 2 cursos. Então, quais são? Equações diferenciais ordinárias, professora Geide, segunda e quarta, 10h50, é uma disciplina que vai ser oferecida para os 2 cursos. E tem higiene e segurança do trabalho, higiene e segurança, recuso, desculpa aí, higiene e segurança do trabalho,
A princípio seriam até, inclusive, 2 turmas, a gente tinha pensado, mas a gente testou, né, se era necessário, e realmente uma turma já contemplou com um quantitativo de 14 alunos, dos 2 cursos. Então, nós temos aí as 2 turmas. Aí, para exclusivamente engenharia mecânica, 4º semestre, nós temos mecânica geral 2, 9 e 10 da manhã, segunda e quarta. Resistência dos materiais 1, quarta e sexta, 7 e meia da manhã. Eu estou comentando só o horário de início. Aí nós temos ciência e tecnologia de materiais, que é uma optativa com a professora Bruna. Ela era pela manhã, a gente mudou o horário para tentar, né, abranger mais alunos. 1h50 da tarde, de terça e quinta. E o cálculo numérico, né, que a gente tem aqui uma turma de teórica de mecânica às 9h10, teórica de elétrica às 10h50. Aí a gente tinha uma turma aqui, ó, que foi a que cancelou, que não teve nenhum estudante matriculado de mecânica nem de elétrica. Foi nesse espaço aqui que realmente o horário estava chocando muito para os estudantes. Então a gente pegou esses estudantes que queriam a mais, a gente organizou nas outras 3 turmas. Então a gente tem 3 práticas de cálculo numérico. Uma na quinta-feira, às 9h10, e a quinta tarde toda, a partir de 1h50, a gente tem mais 2 práticas. Né? Uma prática começa às 1h50, a outra prática às 3h30. Nós temos... então essas são as disciplinas de mecânica para elétrica. A adaptação que ocorreu. Circuitos 1, a gente... 15 estudantes que solicitaram, os 15 estudantes foram contemplados, a gente não tem nenhum déficit. Então, circuitos 1 é a segunda-feira, pela manhã, 1, 2, 3 e 4, né, os 4 primeiros horários, e quarta, 7h30. Essa foi a retificação de horário, que circuitos 1 estava aqui no horário de 9h10, chocando para alguns estudantes, a gente organizou, juntamente com o docente, um casal docente, e aí circuitos 1 aqui. Temos física geral 4, terça e quinta às 9h10, o cálculo numérico teórico, como eu já comentei, e temos também materiais elétricos a 1h50 da tarde, de segunda e quarta. Temos também a física experimental 4, que é 3h30 da tarde, de quarta-feira, para os estudantes exclusivamente de engenharia elétrica. A física geral 4, que alguns estudantes de mecânica poderiam pegar e se matricular, como optativa. Foram 22 matrículas, número bom. 5º semestre. Demora um pouquinho, né, pessoal, mas é rapidinho. Optativa de professor Luiz Justino, segunda e quarta, 9h10 da manhã, tópicos especiais da energia 1. Temos também terça e quinta, às 10h50 da manhã, a partir de 10h50, termodinâmica básica com o professor Beno, e resistência de materiais 2, quarta e sexta, às 10h50. Então, tudo pela manhã, né? A gente tenta preservar esses horários de mecânica pela manhã, elétrica à tarde. Então, a elétrica, a gente tem disciplina teórico-prática. Então, além dos circuitos 1, a gente tem aqui agora o exemplo, né? Circuitos 2. Aí, como estratégia, eu fiz o seguinte, como circuitos 2, o pré-requisito é 1, eu coloquei no mesmo horário. Justamente de propósito para chocar, porque um aluno de circuitos 1 e 2, né? Ele precisa do 1 para fazer o 2. Então, a gente cria essa estratégia de horário para melhor organizar. Então, a gente tem aqui a segunda manhã toda, a partir de 7h30 até as 10h50, circuitos 2 com a professora Natália. E tem na quarta-feira também a outra parte, que é a disciplina de 90 horas. Temos também a eletrônica geral 1, segunda, terça e quarta, os 2 primeiros horários da tarde, tá? São disciplinas do 5º semestre de engenharia elétrica. Aqui são os horários assíncronos, né, que a gente coloca à noite aí. 6º semestre. O 6º semestre, vamos lá, para mecânica. Então, começa a ter especificamente. Aqui são os horários assíncronos. E aí, vamos lá. Mecanismos, às 10h50 de segunda e quarta. Termodinâmica aplicada, 9h10, de terça e quinta. Mecânica dos fluidos 2, 1h50 de segunda e quarta. Transferência de calor 1, 3h30 da tarde de segunda e quarta. Legislação social, a turma 1,
para mecânica, às 5h10 da segunda-feira. Economia, turma 1, para mecânica, às 5h10 da terça-feira. E temos também processos primários de fabricação, que será oferecida na terça e quinta, às 13h30 da tarde. Engenharia elétrica, projetos de instalações elétricas, terça, quarta e quinta, no horário de 9h10. Circuitos elétricos 3, no horário, terça e quinta, às 10h50. Porque tinha mudado, desculpa. Eu fico conferindo. Terça e quinta, às 10h50. Eletrônica, concentrou bastante na terça e quinta aqui. Eletrônica geral 2, terça e quinta, às 1h50. Controle e servomecanismos, terça, quarta e quinta, às 3h30 da tarde. E conversão eletromagnética de energia, terça e quinta, 5h10. A optativa instrumentação industrial do professor Manuel, ela ficou para quarta e sexta, às 10h50. E legislação social, turma 2, para mecânica, na quarta-feira, 5h10. Aí, economia para mecânica já é outro semestre. Sétimo semestre, o curso de engenharia mecânica não ofereceu nenhuma do sétimo, e o curso de engenharia elétrica ofereceu sistemas de potência e processamento digital de sinais. Sistema de potência, professora Andressa, às 7h30 da manhã, de terça e quinta, e processamento digital de sinais, professor Eric, às 1h50 da tarde, terça e quinta. Oitavo semestre, mais disciplinas, né? Então, vamos lá. Para engenharia mecânica, elementos de máquinas 2, segunda e quarta, às 13h30. Gestão da qualidade, foi essa alteração de horário. Gestão da qualidade, professor Márcio, 10h50 de terça e quinta. Sistemas hidráulicos e pneumáticos, professor Lucas, né? Terça e quinta, às 1h50. E quarta-feira, às 5h10, que é a parte prática. Cerâmicas industriais da professora Bruna, agora aqui é optativa, eu tinha falado lá, me perdoe, eu falei que lá era optativa e nem era. A optativa lá era materiais. A optativa da professora Bruna ficou para o período da tarde, 13h30 da tarde, de terça e quinta. E gerenciamento de projetos, 5h10 de terça e quinta. Essas são as disciplinas do oitavo semestre de mecânica. Elétrica. Sistemas microprocessados. Sistemas microprocessados, tivemos 3 alunos. Sistema microprocessados, terça, a partir de 9h10 até 12h30, e quinta, 10h50 às 12h30. Eletrônica de potência da professora Natália. Segunda, 10h50, e quarta, 10h50. Aí a disciplina do professor Clemilson aqui, optativa, né? Ela tá terça e quinta, às 1h50 da tarde. Aí tinha que consultar também seus estudantes, aí o Lucas também poderia falar com a gente, né, que às vezes o estudante não pegou, por causa do horário, tá chocando com muita coisa, né, também a gente poderia ter esse feedback aí, né, se for motivo, que eu creio que não seja, que eu não recebi nenhuma reclamação nesse sentido. Geração de energia elétrica e medidas de grandezas físicas, elas estão na quarta e na sexta. Quarta, a partir de 7h30 até 10h50, geração de energia elétrica, professor Manuel. Sexta, de 7h30 da manhã até 10h50, professor Manuel, medidas de grandezas físicas. É a única disciplina híbrida que a gente tem no curso, no campus, que é na sexta-feira. Para fechar o 9º semestre, nós temos... que está de amarelo porque foi alteração de horário. Nós temos máquinas e implementos agrícolas com a professora Camila, segunda e quarta, às 9h10. Gestão e engenharia da manutenção, professora Camila, 10h50, de segunda e quarta. Temos também a optativa 3 do professor Jorge, às 13h30 da tarde, de segunda e quarta. Quarta e sexta-feira, 7h30 da manhã, tubulações e equipamentos industriais, professor André. E temos também o professor André na sexta-feira, à tarde, a partir de 1h50 até 5h10, com o projeto de TCC. Engenharia elétrica, projeto de TCC com o professor Antônio Sobrinho, já temos matriculados.
Então, ficou na terça e quinta, inclusive essa alteração de horário até foi solicitada para esse horário aí, os estudantes. Então, às 3h30 da tarde. Tô olhando só o horário ali, que tá, para mim, na visão tá faltando alguma coisa aqui, tá faltando um aqui. E acionamentos elétricos às 5h10 de terça e quinta. Esses são os horários do nosso campus. A gente encerra por aqui os horários. Aí, se quiser que a gente volte a algum comentário, fique à vontade. Obrigado, professora Thaís. Então, em apreciação, os horários, né? Semestre 2020.2. Eu só registraria, né, que é importante esse gesto que a professora Thaís está fazendo de tentar concentrar o curso em um turno. É um bom exercício, né, a gente... Tanto para algumas, como ela falou, né, algumas possibilidades, seria o curso... Acho que se essa conversa de curso ir para o noturno, a primeira coisa que a gente tem que tentar é ver se é possível, da maneira que está, concentrar em um único turno, né? Já deu para perceber o grau de dificuldade que a gente tem, né, de fazer esse ajuste. São 2 cursos, disciplinas compartilhadas, e também pelo número de disciplinas que a gente tem em média, fica, né, é um bom desafio. E aí a professora Thaís também já mostrou que a partir do 5º semestre em diante, já há uma dificuldade maior, né, de concentrar. Acho que como foi a primeira abordagem, né, nesse sentido. Acho que a partir do próximo talvez consiga mais, seja mais feliz nesse... Mas já demonstra que é possível, né, esse ajuste, e é uma demanda dos estudantes essa questão de concentração, né, tanto para a realização de estágios. Muitas vezes eles vão fazer estágios e estão pegando disciplinas, e aí acaba que não tem, às vezes até deixa de pegar estágio. Já teve casos que eu já soube, já me procurou, de deixar o estágio para depois, é uma oportunidade boa, mas deixou porque por conta do curso tem disciplina nos 2 turnos, então não tem um horário fixo para o estudante. Então, acho que é um bom exercício, e a tendência, né, os estudantes. O auxílio diminuiu, isso causa uma certa dificuldade para os estudantes, então acabam procurando também um emprego de um turno. Então, por uma série de razões, eu acho que é louvável essa iniciativa da coordenação de ensino, e que no próximo semestre isso seja um pouco mais, né, e se a gente consiga essa concentração até de maneira maior, mas que já é uma boa iniciativa. Bom, no mais é isso, né? Muitas disciplinas, organizar isso não é uma tarefa muito simples, né? Então, eu coloco a apreciação para os conselheiros, consulto se há algum comentário, alguma crítica. Senão, a gente já pode colocar para apreciação e votação. Aqueles que são a favor, então, da distribuição dos horários, eu peço que permaneçam como estão. E votos contra e abstenções, coloca no chat para a gente identificar. Ótimo, então, horários do semestre 2020.2, que inicia na próxima segunda-feira, aprovados por unanimidade. Aí, nosso 5º e último ponto de pauta só a pauta que veio com o nome não é exatamente o que a gente vai fazer, né? É o ponto, a gente já tinha discutido esse ponto. Se trata da solicitação de horário especial por parte do professor Justino. A gente apreciou isso na semana retrasada. Semana passada teve o feriado na quinta-feira e acabou dando
ponto facultativo na sexta, né? A gente estava pendente também de um posicionamento da Progep e um apoio, um parecer também por parte da coordenação de ensino. A professora Thaís está aí também, eu convido para se manter nesse ponto, né, para participar. Acho que ela não sei se esperava, mas acho que é coisa simples. E aí sim a gente pode tratar desse ponto. Eu queria só te pedir uma permissão para uma coisinha que eu me esqueci completamente, está aqui anotado na outra folha, que é do planejamento, e é muito importante. É só, antes de começar essa pauta, poderia ser? É só duas retificações do planejamento que ocorreram, e eu às vezes, eu na verdade me confundi, que realmente o que aconteceu foi aprovado no Conselho uma demanda de matemática e física, e uma distribuição de encargos, e essa distribuição ela mudou, inclusive da demanda de matemática, uma ficou fora, e aí eu queria registrar. Então, qual é o registro? Que eu esqueci, tinha anotado aqui, ainda bem que eu lembrei a tempo. Então, nos docentes de física, anteriormente, eu posso... É rapidinho, Antônio, eu compartilho aqui só porque é muito... Não, tranquilo, acontece. Eu esqueci. É porque é tanta retificação que a gente... São ajustes que são necessários. Então, dos docentes da física, anteriormente a gente estava com a professora Tamires com encargo menor, nossa professora substituta, e os professores da casa com encargo maior. A gente redistribuiu, né, para conservar o contrato da professora Tamires 40 horas. Então, a professora Tamires ficou com 20 horas, Física Experimental 2, Física Geral 2, já são disciplinas que a gente solicitou a renovação. A professora Nútia, né, ficou com, nem é 12, porque aqui eu vou excluir essa aqui, não teve. A professora Nútia ficou com 10 horas, que são Física Experimental 3 e Física Geral 3. E o professor Adelmo, 12 horas e meia, com Física Geral 4, Física Geral 1 e Física Experimental 4. Então, essa foi a redistribuição após os ajustes. Esse, sim, é um verdadeiro ajuste aí que precisa ser registrado. Tem também um ajuste nos docentes da área de matemática, né? A gente tinha uma disciplina, os colegiados enviaram a demanda, a gente conversou com o pessoal da área de matemática sobre a demanda, porque a gente teve, né, um questionamento por parte dos docentes da área de matemática, e a gente analisou a necessidade ou não de 2 turmas de cálculo 2, né? E aí, ao conversar com os docentes da matemática, a gente deixou essa turma de cálculo 2 em espera. Aí, após a matrícula, que já ocorreu, a gente ia avaliar se há necessidade de outra turma. Como eu registrei cálculo integral diferencial 2, a gente ofereceu 45 vagas e tivemos 32 estudantes matriculados. Então, a gente percebe que não há a necessidade, e não tem estudante em espera. Ao contrário, a gente tem vagas. E aí, se fosse necessário, já tinha professores para assumir esse encargo. Então, os encargos da área de matemática, eles foram redistribuídos desta forma. Então, o professor Jarbas, 12 horas e meia, cálculo 3 e GA. Professora Geide, 15 horas, 2 turmas de álgebra linear e 1 turma de EDO, equações diferenciais ordinárias. Professor Rogério, cálculo 2 e GA. E professor Vinícius, cálculo diferencial integral 1. Professor Rogério e Vinícius iriam oferecer cálculo 2 caso já houvesse a necessidade. A gente viu que 1 turma já foi suficiente para contemplar nossos estudantes até o momento. E aí são os novos encargos aqui dos docentes da matemática. Então, essas eram as retificações aí do planejamento. Peço desculpa pelo atraso de apresentação, porque a cabeça um pouquinho, né, cheia. Muitas retificações, e são mais retificações de horários, como eu já falei, e essas são as retificações de encargos, física e da área de matemática. Dos demais docentes permaneceram com os mesmos encargos. É isso. Obrigada. Obrigado, professora Thaís. Fica registrado, então, né? Só para também a título de consulta, né? Se algum conselheiro, acho que a gente pode partir para aprovação também, né? Para votação, né? Já com essa acrescentando isso. Com essa alteração da redução, né? Foi redução ou foi
modificação em física, né? Em matemática tirou uma e em física só reajustou. Tá. Aqueles que são a favor das alterações, eu peço que permaneçam como estão. E votos contra e abstenções, coloca no chat para a gente identificar. E não havendo manifestações, então, inclusões, né, nas alterações aprovadas por unanimidade. Agora sim a gente pode ir para a nossa quinta pauta, que se refere à solicitação do professor Justino de horário especial para cursar, né, o doutorado. Só para contextualizar, na verdade, depois que eu percebi também, depois da reunião, que o professor Justino precisava daquela carta que ele tinha enviado para que submetesse a inscrição dele, né? A inscrição dele dependia, e foi até agora dia 6, passado, no último domingo, e a carta que ele apresentava era uma carta da chefia imediata, informando que ele tinha autorização e que ele teria uma carga horária mínima disponibilizada para cursar o doutorado, né? E aí, como, enfim, a gente não conseguiu se reunir na semana passada, e também, como eu já tinha recebido o parecer da professora Thais e tinha recebido também uma resposta da Progep, eu me senti à vontade também para, em conversa com o professor Justino, ajustar também o modelo da carta, não exatamente naqueles termos lá, mudar um termo ou outro, da maneira que ela estava, mas eu assinei a carta, dei para ele para que ele pudesse fazer a inscrição no programa, né? Que era basicamente informando que ele seria liberado, né, 2 dias na semana, como eu pedi a carta, e que mais? Ele seria liberado esses 2 dias da semana, e quando tivesse, e poderia haver necessidade de um prazo adicional, quando ele estivesse escrevendo a tese, né? Como é uma declaração, é uma manifestação que a gente faz para a pós-graduação que ele está matriculado, eu não vi nenhum problema em assinar. E também a gente tratou, e foi o que acho que foi isso que Rosa anexou nessa reunião de hoje, e foi até o título da pauta que ela acabou colocando, que foi o acordo, né, que eu fiz com o professor Justino para assinar essa carta. Eu assino essa carta para ele se inscrever, mas também está ciente de toda a questão do horário que envolve o horário especial, né? E, enfim. Então, é essa carta que o professor Justino assina que está em anexo à reunião. Só para título de registro também, acho que não tem problema da professora Thais ler, né, o parecer. Se a senhora não tiver fácil, está em anexo à reunião, acho que é interessante. Vou só abrir aqui o parecer. Rapidinho. É porque eu deixo tudo online. Só um instante, pessoal. Compartilha o parecer, Tônio? Ou ler? Pode compartilhar, ainda não apareceu, não. Só um minuto. Eu peguei de surpresa esse tópico. Eu imaginei. Mas é porque está anexo à reunião também. Eu acho que eu vi lá. Eu até pensei que eu começaria depois, que tinha umas pautas antes. Aí, sei lá. Sem problema, gente. Realmente é registrar aqui que a coordenação de ensino, acho importante, né, essa questão do qualificação docente. Então, aqui o parecer, o interessado foi o professor Luiz Justino, eu relatei. Então, o que era o parecer, né? Solicitação de liberação parcial para cursar doutorado na UFBA do docente Luiz Justino da Silva Júnior, e a análise do impacto do curso de doutoramento em outra cidade sobre as atividades realizadas no centro. Então, o objeto de apreciação trata-se de uma análise sobre a solicitação de liberação parcial para cursar doutorado em outra cidade do docente Luiz Justino da Silva Júnior e o impacto nas atividades do centro. Aí que eu fiz um breve histórico, né, porque inicialmente o docente, em maio, 24 de maio, solicitou via e-mail à coordenação de ensino a liberação para seleção.
A coordenação de ensino encaminhou para o conselho diretor e, após a reunião do conselho diretor, ficou deliberado para que a gente, da coordenação de ensino, emitisse um parecer. Aí aqui algumas considerações. O programa de engenharia industrial da UFBA, do qual o docente pretende uma vaga, vem realizando suas atividades de maneira não presencial desde o segundo semestre de 2020, com inscrições realizadas de forma eletrônica pelo CIGA da UFBA e com as disciplinas sendo ofertadas de forma remota. Nesse sentido, sendo de forma remota tanto as atividades de ensino do campus como as do doutorado, considero que não existe empecilho, pois o docente poderá se organizar com suas atividades dentro da sua carga horária semanal de forma remota, sem necessidade de locomoção entre cidades. Esse contexto apenas se enquadra nesse momento de pandemia, onde as aulas estão sendo realizadas de forma remota. Após esse período, no retorno das atividades presenciais, será necessária uma nova análise, pois o cenário pode mudar. Por exemplo, no que diz respeito ao programa de doutorado, se tiver o retorno presencial e o docente ainda estiver cursando disciplinas, terá necessidade de locomoção do docente, e assim, uma nova adequação. Atualmente, o docente Luiz Justino, ele ministra aula no semestre 2020.2, que começa agora em 14 de junho a 6 de setembro, das seguintes disciplinas em seus respectivos horários para o curso de engenharia mecânica. E aí a gente enumerou as disciplinas aí. Optativa 1, tópicos especiais em energia 1, na segunda e quarta, mecânica dos fluidos 2 e transferência de calor. Ou seja, as disciplinas terão seus momentos síncronos nas segundas e quartas-feiras, tendo o docente disponibilidade para demais atividades de pesquisa e extensão nas terças, quintas e sextas. Conforme o PPC do curso de engenharia mecânica, o docente ministra 8 horas aulas em semestre par e 12 horas aulas em semestre ímpar. Mas nos semestres letivos especiais, essa carga horária semanal aumentou, pois agora o semestre conta com 12 semanas e não mais 15. Considerando que o docente seja um servidor estudante, Lei 8.112, artigo 98, será concedido horário especial quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e da repetição, sem prejuízo do exercício do cargo. É importante destacar a importância do cumprimento do horário de aulas e que, se existir a necessidade de ausência em algum momento, que sejam agendadas e registradas as reposições na coordenação de ensino com a anuência dos estudantes matriculados, pensando sempre na responsabilidade que temos com o estudante e no bom andamento das atividades de ensino. Como sugestão, para evitar choque de horários, sendo que nossos estudantes, em sua maioria, encontram-se irregulares, as reposições devem ser realizadas nos sábados, que são considerados como dias letivos. Como são disciplinas de 60 horas, totalizando uma carga horária de 15 horas aulas semanais, faz necessário reposições também em alguns dias à noite. Ressalto que no plano de ensino, o docente deverá registrar os momentos síncronos e assíncronos, conforme a resolução 08/2020 do CONSUNE, que estabelece que esses momentos sejam de, no mínimo, 50% da carga horária da disciplina. Logo, as 15 horas aulas se dividem em momentos síncronos e assíncronos. O projeto de pesquisa que será ligado ao doutorado encontra-se cadastrado na UFOB. Aí eu registrei até o número do processo. É intitulado Análise Computacional de Otimização Aerodinâmica de Pás de Turbinas Eólicas a partir de inserção de camada porosa. Um subprojeto desse projeto geral foi submetido ao edital 02/2021 PIBIC da UFOB, com envolvimento de estudantes de engenharia mecânica para iniciação científica. Tal projeto é intitulado Estudo Numérico do Desempenho Aerodinâmica de Turbina Eólica de Eixo Vertical, encontra-se em análise, a gente fez essa consulta, e foi distribuído para avaliação. Segundo o docente, o projeto de pesquisa continuará sendo desenvolvido no campus Lapa, com a utilização de computador de alto desempenho, externo ao UFOB de forma remota, e fase experimental utilizando equipamento presente no Laboratório de Energias Renováveis, que é o túnel de vento. A UFOB de Bons Jesus da Lapa possui atualmente 29 docentes, sendo 15 desses doutores. Nesse sentido, é de suma importância a qualificação do docente, pois o curso de doutorado tem um papel fundamental para a produção científica, que faz com que diversas áreas da ciência avancem, além da formação de novos pesquisadores e cientistas, contribuindo, claro, para o crescimento do Centro de Bom Jesus da Lapa. O docente sempre contribuiu para o desenvolvimento das atividades em nosso campus, sendo coordenador de curso em um período e participativo em atividades do centro, como, por exemplo, semanas de integração e escolas de estudos temáticos. Quanto aos registros acadêmicos, o docente cumpre com os prazos estabelecidos,
faz os devidos registros e participa de atividades. Exemplo, semana pedagógica e no momento de reconhecimento dos cursos. Diante do exposto, eu considero importante a qualificação do docente nesse momento e recomendo as seguintes ações. Registre tal atividade no plano de trabalho do docente e encaminhamento para a coordenação do ensino do cronograma de reposições de aulas. Ainda assim, enfatizo que a avaliação aqui refere-se ao impacto do afastamento parcial do docente nas atividades de ensino. Logo, foi considerada a carga horária que o docente disponibiliza para a realização de atividades de ensino dentre as suas 40 horas semanais de trabalho. Diante das considerações apresentadas e do atendimento às indicações, recomendo a liberação parcial do docente Luiz Justino da Silva Júnior para cursar doutorado na UFBA. Monjas da Lapa, 2 de junho, Thaís, coordenador de ensino. Esse foi o parecer. Obrigado, professora Thaís. Bom, então a coordenação de ensino identifica, né, que não vai haver problemas de deslocamento nesse momento de ensino remoto. Existe a possibilidade de ajuste, né, de alguns horários, se for o caso. Isso também foi acertado pelo professor Justino, né, que a prioridade é a atividade que ele exerce aqui. Se ocorrer choques, a prioridade é pelo trabalho que é feito aqui para garantir a continuidade do serviço que a gente presta aos estudantes, né, no centro. Como eu mandei para vocês, deixa eu só confirmar aqui. Eu enviei para os conselheiros por e-mail agora qual foi a manifestação da Progep, né, quando eu solicitei, que era para ter mandado antes, enfim, mas eu vou ler aqui, que foi basicamente isso, né, eu falei que o professor tinha apelado para o horário especial, que pretendia se inscrever na pós-graduação e apresentou uma carta para que fosse assinada para que ele se inscrevesse no programa, né. Perguntei a Progep basicamente como proceder, como encaminhar essa situação. Aí ela, na resposta, né, a resposta veio da coordenadora de normas de desenvolvimento. Ela cita 3 pontos, né? Primeiro é que o afastamento parcial, o objeto de descrição do assunto, pelo menos da maneira que ela entendeu, né, não é mais possível diante do novo decreto, o PNDP, do 9991, de 28 de agosto de 2019, que estabelece novos critérios. Na verdade, estabelece critérios, né, para o afastamento docente. E antes não havia, ficava a critério de cada instituição. E o afastamento parcial é aquele que o professor é dispensado, no nosso caso aqui na UFOB, era dispensado de 2/5 do horário, e esses 2/5 ele usava para cursar a pós-graduação, né. No caso do horário especial, é um dispositivo diferente, é um dispositivo que, se você faltar, você tem que repor o horário, a carga horária que você faltou, né, de fato. Não existe essa dispensação, essa liberação da carga horária, você tem que repor. E isso também está contido no documento que o professor Justino assinou, né, dando ciência, basicamente, dessas condições. E ela menciona, por último, né, que a previsão do afastamento total é previsto na Lei 8.112, que o Decreto 9991 também prevê. A gente também está com a previsão de que ele deve abrir um edital logo aqui na UFOB, para essa liberação está demorando bastante, né? A gente já vai entrar no 2º ano, em que a gente não tem afastamento de professor por conta enfim, a UFOB não conseguiu se adequar, responder com a política para afastamento adequada até o momento. E também mencionei isso com o professor Justino, ele está ciente disso, pretende se inscrever, mas é mais para título de, independente de ser contemplado ou não no edital, ele quer garantir, ele quer cursar o doutorado, por isso que ele manteve esse pedido do horário especial, né? Então, considerando esses pontos, eu também não vejo porquê, né? Eu não vejo espaço para que haja negativo em relação a esse pedido do professor. Ele vai cursar de modo remoto,
Se eventualmente houver choque de horários, as reposições precisam ser adiantadas à coordenação de ensino, a direção precisa estar ciente disso, para que tenha, concorde ou não com essa ausência, com essa falta, e em havendo essa falta, né, por algum momento, ele precisa ser reposto em outro momento, né, precisa ser acordado isso por escrito, com cronogramas, enfim, seguindo as recomendações da coordenação de ensino. Mas basicamente, e isso também está previsto na lei, deixa eu pegar aqui, nesse novo decreto, no decreto 9991, que ele diz assim, né, só para citar o artigo 19 do parágrafo 2º desse decreto 9991, que ele fala das condições em que o servidor vai ser liberado. E no parágrafo 2º, ele diz quando é que ele não vai ser afastado, mas mesmo assim ele tem condições de cursar. Ele diz assim: as ações de desenvolvimento que não necessitarem de afastamento e que ocorrerem durante o horário de jornada de trabalho do servidor também deverão ser registradas nos relatórios anuais de execução para fins de gestão das competências dos servidores em exercício nos órgãos e nas entidades. Então já tem essa previsão também nesse decreto. Então, em termos de legislação, mesmo não havendo, no momento, uma política na UFOB sobre isso, nas condições em que está estabelecida essa permissão do horário especial para servidor, a gente, na minha leitura, né, a gente está coberto, né? Acho que é tranquilo essa liberação, né, do professor para que ele curse com essa ciência das consequências e das condições em que será dado. E aí eu abro a discussão para os conselheiros, para inscrições, para manifestações. Por favor, conselheiro Lenilton. Alô, Lenilton? Acho que não, né? Oi, Tony, tá ouvindo? Oi, tá ouvindo? Peraí que tô tendo conexão aqui com um probleminha com a internet. Não, tranquilo, mas estamos ouvindo. Saiu, eu acho que é a conexão. Enquanto o Lenilton consegue se restabelecer, né? Só para acrescentar que é importante a gente avaliar esse ponto, né? Enfim, esmiuçar, enfim, se detalhar o máximo que a gente conseguir, porque isso até abre a possibilidade para outros professores, né? Tem professores nossos. A gente tem metade dos nossos docentes doutores, a outra metade mestres, né? Então, tem uma demanda grande para cursar doutorado. Então, tem muitos, eu conheço, sei de alguns que têm interesse de cursar, e que é uma possibilidade essa, né? Tá, às vezes, enfim, pode deixar de fazer uma coisa ou outra por conta dessa dúvida, a universidade não tem uma política, mas só o fato de a gente estar julgando esse pedido do professor Justino, acho que já dá margem, já dá um espaço para que o professor sinta mais à vontade e possa se adequar, né? A fazer o registro, pelo menos institucional, que é o que isso aqui basicamente é, o registro institucional de seu doutoramento, né? De seu curso de pós-graduação.
Vamos ver se o Lenilton consegue se... Oi, eu reiniciei o roteador aqui para voltar. Sim, repete aí para mim esse finalzinho, Tony, porque desde quando Thaís estava falando do afastamento da 812, você falou um pouquinho, começou a cortar para mim, mas eu vi que era problema mesmo local aqui. Não, eu tava... Tudo, não sei que parte, se você perdeu da parte de Thaís, né? Eu falei que mencionei que encaminhei para vocês, para os conselheiros agora há pouco, né? A resposta da Progep, a solicitação que eu fiz, no e-mail ela menciona que o afastamento parcial não existe mais, que era quando a gente tinha... Sim, peguei essa parte sua ainda. Pronto, isso era dispensado. Com o novo decreto existe essa margem, eu citei aqui o artigo 19 do parágrafo 2º do decreto 9991, você ouviu essa parte também? Ouvi essa parte, que já não é mais possível. Não é mais possível, mas aí você falou da lei 8.112. Isso. Do afastamento, da possibilidade do afastamento sem que haja prejuízo. Aí depois eu perdi um pouco. Aí o novo decreto que estabelece os critérios para afastamento, né, o decreto 9991 de 28 de agosto de 2019, no artigo 19, que é um artigo que fala dos critérios das condições para afastamento, ele fala também no parágrafo 2º de quando é que o estudante cursa, o servidor cursa sem a necessidade de afastamento, né? Assim, ações de desenvolvimento que não necessitarem de afastamento e que ocorrerem durante o horário de jornada do trabalho do servidor também deverão ser registrados nos relatórios anuais de execução para fins de gestão das competências dos servidores em exercício nos órgãos. Isso, ok. Ele também não impede que ele curse em concomitante com o trabalho. Nós tivemos até um caso em Bom Jesus da Lapa, né? Do servidor estudante. Não, pode até seguir. Nós tivemos um caso de um servidor estudante que fazia dessa forma. Tivemos alguns problemas, mas assim, era algo que era possível. Isso, e com essa condição, né, de que quando, nessas condições, quando a necessidade de faltar ao trabalho para cursar, isso deve ter aval da chefia, claro, imediata, e o horário tem que ser reposto, né, a diferença do horário parcial, do afastamento parcial antigamente, que o professor era dispensado, de fato, da carga horária. Agora não, com esse horário especial, de servidor dificulta um pouco, porque se ele faltar, tem que repor. Ele tem que repor. Inclusive, ficava com uma semana bem extensa e tinha que trabalhar, inclusive, à noite para tentar compensar um pouquinho, à noite e final de semana. Nós tivemos um servidor que ele não conseguiria cobrir a carga horária na semana, ele tinha que ficar durante o sábado também. Tivemos depois alguns contratempos em relação à questão do horário, alguns questionamentos, se ele realmente estava cumprindo. Então é isso tudo que gera problema depois para acompanhar o horário do servidor. Às vezes não tinha a atividade noturna para ir executar o trabalho e ficava daquela forma. Aí acabou gerando muito transtorno, mas é uma possibilidade. Dentro da realidade que nós temos, há essa possibilidade. Se conseguir encaixar a carga horária dele, no caso docente, né? Docente, talvez, assim, como ele tem uma carga horária até mais, assim, fora da rotina de trabalho, talvez ele consiga preparar boa parte do seu trabalho fora do horário, né? Do horário comercial, digamos assim. Isso é bem mencionado, Lenilton. Essa questão, né? É um trabalho que o servidor se coloca, né? É uma dificuldade que ele escolhe pegar para ele, porque realmente não, né? Ele é bem lembrado desse caso, que realmente era muito complicado para o servidor ter que se deslocar para cursar, voltar, ter que repor horário em horários. Para professor pode ter um pouco mais de flexibilização, mas de qualquer forma, em havendo a necessidade tiver interseção nos horários, vai ter que ser reposto
O que eu acho, assim, e também isso tem que ser avaliado a cada semestre, né? O que a gente está falando aqui não é uma coisa que eventualmente é uma aprovação para, né? É basicamente dizendo, ó, não, tudo bem, vai cursar, e que se houver choque de horários, a coordenação de ensino vai avaliar se é possível, sendo possível, você repõe esse horário. É basicamente isso. É, na verdade, um ônus grande para o servidor, que ele ele está se colocando, né? Thaís quer... É só para complementar, foi muito importante a fala do Lenilton, né? Então, assim, realmente o professor ele tem flexibilidade de horário de trabalho, mas ele tem que cumprir 40 horas semanais, né? Todos nós aqui somos dedicação exclusiva. E até isso foi registrado no parecer. Então, ele tem atividade de ensino ali 15 horas, sendo que dessas 15, não necessariamente precisam ser nos horários matutino e vespertino, porque ele tem momentos assíncronos, né, de atendimento aos alunos que ele pode colocar no sábado à noite. E aí aí sobra uma carga horária para ele desenvolver pesquisa e extensão, sendo que, inclusive, a pesquisa do doutorado, ele cita que é registrada de forma vinculada, né, com a UFOB, que ele desenvolve a mesma pesquisa que na UFOB, que isso já une o útil ao agradável. E lembrando que também registrei lá no parecer sobre a importância da reposição, da anuência dos estudantes, todo esse cuidado, né, porque realmente tem as 40 horas semanais que ele precisa cumprir, de pesquisa, extensão e ensino. Então, a gente falou ali de 15 horas de ensino e tem o registro que ele tem que cumprir de pesquisa e extensão, que flexibiliza, né, que não tem aquele cumprimento de 8 às 12, 2 às 6 em horário comercial, como o Lenilton citou, que isso até facilita um pouquinho para o servidor estudante aí, para poder repor. Aí a gente, só para enfatizar que é importante realmente a colocação aí do Lenilton, e para complementar que foi registrado no documento. Outra coisa que também foi registrada, que eu gostaria de enfatizar, é sobre a readequação, caso volte a presencialidade, a readequação em outro momento. A gente está avaliando agora para o semestre corrente, da forma remota, do horário de aula que ele está hoje, né, todo esse contexto de hoje. É o que Tony falou, né? Isso precisa ser reavaliado em outros momentos, com certeza. E se o cenário mudar, a gente registrou também lá no parecer, precisa ser reavaliado, né? Sempre frisando a importância da atividade de ensino e do registro de reposições, caso necessite. Isso mesmo, Thaís. É bom deixar muito bem claro quais são os deveres e obrigações e os direitos, né? Tanto da universidade e também do servidor. Porque também o primeiro, talvez a gente teve algum problema, assim, porque a gente talvez não deixou bem claro como seria. Era o nosso primeiro, a gente talvez não conhecia tanto assim. O diretor dá um aval, uma experiência, e depois há uma exigência. Não, mas cadê o bom senso? Não, peraí, não é... Tem o bom senso, mas tem umas questões, tem algumas cláusulas que precisam ser cumpridas. O bom senso não pode ser, por exemplo... você não vem e fica por isso mesmo e eu coloco como se você tivesse vindo. Isso aí não é bom senso. Isso aí, a gente está agindo até de má fé com a instituição. Estou dando mais exemplo, não é exatamente nesse contexto todo, mas assim, tem que estar bem claro para o professor como vai ser a forma, o que é uma obrigação dele, o que é um direito dele, para ele não vir a questionar alguma questão depois. Porque quando a gente tem um mestrado ou um doutorado, a gente assina lá que a gente tem condição. A gente assina para a universidade que a gente tem condição de cursar, tem condição de realizar aquele trabalho. E depois falar, não, a UFOB tem que me entender, o curso tem que me entender. Espera aí, não é bem assim. A gente tem algumas cláusulas para cumprir. A gente entende na medida do possível e vai se ajustando. Porém, tem as obrigações. Então é mais nesse quesito, mas também a gente vê a importância da pessoa ter a formação continuada, cursar, e na medida que der, a universidade entende, e o servidor também tem que estar muito preparado para compreender todos esses quesitos e esses apertos que podem surgir no meio do caminho. Obrigado, conselheiro Lenilton. E frisar, né, que é uma oportunidade única esse momento de ensino remoto, né? Acho que ele também provavelmente veio para ficar, e muitas pós-graduações devem manter isso aí.
É um momento único, você poder cursar, você pode, né, ele pode cursar em Salvador, mas poderia ser em São Paulo, Rio de Janeiro. Nesse momento, pelo menos, é uma oportunidade que, né, que de poucos momentos, poucos lugares poderia ser feito isso antes, e agora é uma oportunidade única, acho que, enfim. As dificuldades poderiam ser outras, não é exatamente essa aí que o Lenilton colocou. Em outro momento já aconteceu algo parecido, mas nesse momento acho que está favorável, né, para cursar. Porque com esse novo decreto dificulta mesmo. O fim do afastamento parcial cria uma dificuldade grande para o professor se deslocar e ainda manter os encargos de trabalho, né? Então, isso facilitaria mais para quem mora numa capital, que tem várias opções, mas com ensino remoto, isso é um momento único. Então, acho que o professor está olhando por esse lado também, né? Eu coloco ver se tem mais alguma consulta, se tem mais algum questionamento, né, mais alguma colocação. Então, não havendo, então acho que a gente pode partir para a votação. Então, aqueles que são a favor do usufruto do professor, né, professor Luiz Justino, pelo horário especial, horário de servidor, flexibilização do horário de servidor, tem um nome, né, específico. Servidor estudante, né, flexibilização do horário em caso de necessidade, para você, no caso de se enquadrando como servidor estudante, né, e desde que haja conflito com os horários das atividades já programadas, né, já nos cronogramas, sempre que houvesse essa necessidade de choque, que seja antecipadamente comunicado e desde que tenha autorização, que seja apresentado também um cronograma de reposição desses horários. Então, aqueles que são a favor, peço que permaneçam como estão. Votos contra. Então, não havendo manifestações contrárias, concessão do horário do servidor, horário para servidor estudante, concessão aprovada por unanimidade, né? Bom, eu abro espaço para os informes, né? Se algum conselheiro tem algum informe para acrescentar, para colocar para a gente. Eu também, no momento, estou sem informes, né? Sem ocorrências. Tem novidades vindo por aí, mas também não posso adiantar. Tá finalizando alguns detalhes. Mas, então, eu desejo boa tarde a todos. E obrigado, agradeço pela resposta à convocação da reunião também, né? Horário acima. Então, boa tarde, boa semana a todos.